Bem-vindo, bem-vinda ao Alzheimer aos 20. Nesse canal eu me proponho a falar um pouco sobre o processo que eu vivi com o meu pai durante 6 anos, cuidando dele quando ele tinha a doença de Alzheimer. E no vídeo de hoje, especificamente, eu quero falar um pouco sobre essa pergunta que angustia muitas pessoas. Será que é Alzheimer? Será que aquele esquecimento que o idoso ou idosa que eu conheço está apresentando é realmente Alzheimer? Bom, o nosso cérebro é formado por neurônios, entre outras estruturas, ele é formado também por neurônios. Esses neurônios se comunicam entre si por meio das sinapses para gerar impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, impulsos elétricos, eles são fundamentais para a memória, por exemplo. A principal hipótese que a ciência tem hoje em relação ao Alzheimer é que se acumulam proteínas, que são chamadas proteínas beta-amiloide e proteínas tau, se acumulam entre os neurônios, impedindo que eles se comuniquem. Bom, isso vai ser determinante nos problemas de memória que decorrerão desses processos. Então, eu vou falar um pouco sobre o processo de descoberta do Alzheimer do meu pai, especificamente. Um dos primeiros sinais que a pessoa apresenta quando ela está com Alzheimer é a perda de memória recente. Então a pessoa pode se esquecer de algo muito, muito recente que aconteceu na vida dela. Ela pode se esquecer de um fato que aconteceu ontem ou que aconteceu até mesmo hoje, de manhã, enfim, ela pode repetir muitas perguntas que acabaram de ser respondidas. São sinais mais evidentes de perda de memória recente. Esse costuma ser um dos primeiros sinais que leva ao estranhamento mesmo, né? E que leva as pessoas a serem diagnosticadas com Alzheimer. Bom, existem fatores de risco para se ter Alzheimer. Não é todo mundo que vai ter Alzheimer, né? Tem fatores de risco genéticos, de alcoolismo, de tabagismo, sedentarismo. E, enfim, as pessoas têm esses fatores de risco, mas não significa que todo idoso vai ter Alzheimer. Então, eu li uma matéria que dizia que 70%, até 70% dos indivíduos com 70 anos reclamam de dificuldades para lembrar das coisas. Quem disse isso foi um neurocientista argentino, o nome dele é Ricardo Alegre, e então ele quis dizer que, bom, é normal, né, um certo nível de esquecimento com a idade, é absolutamente normal. Mas a grande pergunta é, a partir de que momento dá para diferenciar esse esquecimento que é normal da idade do esquecimento que é patológico, né? Que é característico de uma demência, como o Alzheimer, por exemplo. Bom, então esse médico deu algumas dicas para a gente saber diferenciar. E a primeira foi quando a pessoa quando a pessoa tem muita dificuldade para lembrar de eventos recentes. Bom, então você acabou de falar algo para a pessoa já esqueceu e está retomando a pergunta. Ou aconteceu uma coisa ontem, ou há poucos dias e a pessoa já se esqueceu. Então, esses são sinais bastante evidentes de que alguma coisa estranha está acontecendo com essa pessoa. Geralmente, quando a pessoa está com um esquecimento que é normal da idade, né, ela mesma percebe e ela mesma fica incomodada com isso. Porém, quando é um esquecimento patológico, um esquecimento típico de doenças como o Alzheimer, por exemplo, quem nota esse esquecimento são os familiares, são os amigos, são pessoas de fora que observam esse esquecimento na pessoa, mas a própria pessoa não percebe. Então são 2 sinais importantes. Se a própria pessoa não está percebendo os esquecimentos, mas as pessoas que convivem com ela estão. E se ela está esquecendo de eventos muito recentes, são sinais importantes para ligar o alerta e talvez procurar uma ajuda médica. Como é que é o diagnóstico de Alzheimer? Bom, o Alzheimer ele não tem um diagnóstico específico. Os médicos eles vão fazer algumas avaliações, testes, né? Uma avaliação neuropsicológica. Eles vão fazer testes em consultório mesmo. Eles vão fazer umas perguntas para o paciente para saber se ele sabe que dia é hoje, por exemplo, ou em que lugar ele está, ou quem é o presidente do Brasil, ou que horas são, né? Talvez o médico peça para ele desenhar. Eu me lembro que meu pai, o médico pediu para ele desenhar um relógio. E aí o médico vai avaliando, né? O nível de assertividade, né? Do paciente. E esse paciente esse médico, aliás, ele vai ouvir também a família, né? Ele vai ouvir essa família,
o histórico, né, o histórico pessoal e familiar do paciente. Talvez ele peça exames, é bem provável que ele peça exames de imagem, né, do cérebro para identificar possíveis alterações na estrutura cerebral. Talvez ele peça exames de sangue, exames para ver como é que tá os níveis de vitaminas, de hormônios. O médico também ele vai tentar obter um diagnóstico de Alzheimer a partir da exclusão de outras doenças. Então, eu me lembro que meu pai passou por um médico e o médico pediu o exame de hidrocefalia, né, para avaliar a hidrocefalia de pressão normal. Ele pediu o exame de sífilis, porque a sífilis gera uma demência também, né, que pode se confundir com Alzheimer. Exames de vitaminas, exames de depressão, né, para diagnosticar se pode ser uma depressão, porque talvez os sintomas também se confundam. Então, a partir do momento que o médico descarta todas essas outras possibilidades, é que ele vai diagnosticar esse paciente realmente com Alzheimer. Bom, a certeza mesmo do Alzheimer, ela só vem após a necrópsia. Então, depois da morte da pessoa, se for feita uma necrópsia, uma análise, né, um estudo do cérebro da pessoa, é que vai ficar comprovado que ela teve realmente o Alzheimer. O tratamento do Alzheimer, infelizmente a gente sabe, né, que o Alzheimer é uma doença progressiva, incurável, até o momento incurável, e o tratamento do Alzheimer vai ser para dar o máximo de qualidade de vida para essa pessoa e retardar a progressão da doença o máximo possível. É claro que esse tempo, né, de doença, ele é muito singular, é individual, né? O meu pai ficou com essa doença, né, diagnosticado por 6 anos, mas tem pessoas que podem ficar mais tempo ou menos tempo. Tudo vai depender dessa qualidade de vida que é oferecida à pessoa com Alzheimer. Bom, então é isso. O meu recado final é: se você está desconfiando que a pessoa que você conhece, que você gosta, está com sinais estranhos, está esquecendo demais eventos recentes, isso está parecendo estranho demais, tá meio preocupante, na dúvida, procure um médico. Procure um médico, pode ser um psiquiatra, pode ser um geriatra, pode ser um neurologista, um especialista que vai poder fazer os exames necessários e diagnosticar adequadamente essa pessoa para que ela já comece a receber o tratamento adequado e tenha o máximo possível da sua funcionalidade e da sua autonomia preservadas. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.